E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sim, pessoal, como está aí no título, eu vou falar para vocês o meu relato de parto. E já adianto que não foi nada tranquilo. Como vocês podem ver no título, né? Não foi nada tranquilo. Mas enfim, quem me acompanha no Instagram já sabe que meu filho nasceu. Hoje, dia 22 de dezembro, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá completando um mês já. E vou falar pra vocês aqui por que eu demorei tanto pra vir gravar aqui esse vídeo pra vocês. Gente, aconteceu tanta coisa desde o parto, mas só pra adiantar pra vocês, eu adoeci, e adoeci muito, como eu nunca tinha adoecido na minha vida. Peguei uma gripe muito forte, garganta doendo, eu não estou 100% ainda, mas já dá pra falar aqui com vocês. Mas é isso. Vamos agora para o que interessa, que eu acho que é o que vocês mais querem saber, né? Como tudo começou? Na quinta-feira, dia 20, às 11 horas da noite, eu comecei sentindo umas dores. Só que assim, tava suportável, mas já eram umas dorzinhas bem incômodas, sabe? Aí tudo bem, de 11 horas da quinta-feira, dia 20, que falaram que ia ser a virada de lua, eu acho. Aí tá. Eu fiquei, né, de 11 horas, e eu falei pra Marquinhos tava assistindo, tanto que nessa noite, ele não se deu muito bem não, por quê? Porque ele ficou assistindo, e na hora que ele foi se deitar pra dormir, eu acordei com muito mais dor, aí ele não dormiu nadinha, ou seja, ele ficou virado de um dia pro outro, até eu parei, vocês vão ver aí. Aí pronto, na quinta-feira de 11 horas começou essas dorzinhas. Quando foi, eu avisei a ele, né, que eu tava sentindo, aí voltei, tentei dormir. Fiquei me aguentando. Quando foi de 3 horas da manhã, eu falei pra ele, eu disse, eu vou chamar minha mãe, né, no carro, ou alguém, o carro da saúde, que tem aqui onde a gente mora, porque eu não vou ficar em casa sentindo essas dores, não. Aí tá, né, liguei pra minha mãe, mandei mensagem, que ela já tava na espera, né, todo mundo da nossa família já tava sabendo, porque eu já tava quase de 40 semanas, só tava esperando a hora. E ele estava previsto para nascer dia 25, aí nasceu um pouquinho antes. Aí tá, chamamos o carro, chegou o carro, a gente foi primeiro para Belém, que é uma cidade próxima. Aí cheguei lá, me examinaram, fizeram, né, passei pela triagem, e era uma médica bem novinha que estava lá. Aí ela pediu, né, eu posso fazer o toque em você? Porque eu relatei, eu já tô de 9 meses e tô só esperando a hora, já tô sentindo algumas dores, tá bem incômoda as dores. Aí ela fez o toque, gente, e adivinha, eu tava com 1 centímetro, tava chegando no 1 ainda. Lá ela disse, né, você está com 1 centímetro. Aí ela pediu pra gente sentar lá um pouquinho na cama, numa sala que tinha lá e esperar, né? Não tinha ninguém na sala, só tinha gente, tava bem tranquilo o hospital de Belém. Aí me encaminhou pra Guarabira. Aí pronto, de lá fomos pra Guarabira. Chegamos em Guarabira, já tava amanhecendo o dia, né? Que a gente saiu daqui de 3 horas, já tava amanhecendo o dia lá em Guarabira. Aí tá, chegamos, passei pela triagem novamente em Guarabira e fui ser examinada de novo pelo médico que estava lá, ou seja, levei outro toque. E é muito ruim, viu? Não gostei, odiei, horrível. O médico tem a mão muito pesada e é muito ruim esse tal de toque. Mas enfim, ele fez esse bendito desse toque. E chegou lá, ele falou, olha, você não tá nem com 1 centímetro. O médico lá já chegou dizendo isso. Mas, como você mora longe, aí eu vou deixar você aqui em observação pra gente ver se evolui, né? Aí ele já ia trocar de plantão. Aí tá, fiquei lá em observação. Nisso, amanhecendo o dia da sexta-feira, tá? Passei a quinta das 11 até as 3 da manhã da sexta, sentindo dor. Aí na sexta-feira, fiquei lá a sexta-feira toda no hospital de Guarabira. Aí fiquei lá sentindo dor, aí tá, trocou de plantão, eu fiquei lá em observação numa sala cheia de poltrona, toda rasgada, as poltronas do velho. Fiquei lá esperando, eles vinham trazer comida e tal. Eu acho que eu ainda tomei algum medicamento, eu não me lembro, porque esse dia foi tão tenebroso assim, até a hora do parto, e tem coisa que eu não me lembro exatamente como foi, mas eu sei que eu fiquei lá o dia todo, eles davam comida e tal, e Marquinhos lá sentado do meu lado, e às vezes ele tava do lado de fora lá, porque dentro da sala só ficavam os pacientes, né, ele ficava no banco do lado de fora. Aí chegou a outra médica, trocaram de plantão, chegou a outra médica, eu acho que era de 8 horas, 9 horas, chegou essa médica com uma sobrinha dela.
Aí chegou a hora dela me examinar de novo. Essa médica foi pior do que o primeiro médico que estava lá para fazer o toque. Super indelicada, mão super pesada. E ainda ficou, aguente, tem que ser assim, minha filha, não sei o que. Dói mesmo, incomoda mesmo. Aí, além dela fazer o toque em mim, ainda colocou a sobrinha dela para fazer, porque ela tava lá como se fosse uma aula. Era tipo uma estagiária, entendeu? Levou a sobrinha para fazer. Aí fez o toque em mim novamente. Aí disse que eu também não tava com nem um centímetro, não tava evoluindo muita coisa, mas é aquela mesma conversa. Como você mora longe, a gente vai deixar você em observação. Aí pronto, fiquei em observação. Fiquei lá, comecei a caminhar, gente. Tem um corredor assim, tinha a sala que eu tava, né, com outras gestantes, tomando medicamento lá e tal, e sendo examinada. E tinha o corredor. Aí eu fui botar pra andar. E pronto, se é dor pra ter bebê, eu vou começar a andar, que eu quero que de lado pra eu ter rápido, né? Meu pensamento era esse. Aí tá, comecei a andar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí eu fui pra onde tava lá no final do corredor, o ar-condicionado bem forte. Porque eu tava sentindo dor e quando eu sentia muito frio, né? Tipo assim, distraí um pouco da dor. Aí andei. Gente, eu sei que eu passei o dia todo nessa peleja. Entra, examina, faz toque. E não tá evoluindo, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sei que chegou uma hora que eles vão medindo a pressão. Cada vez que a gente entrava no consultório de 3 em 3 horas para a médica avaliar as grávidas, eles mediam a pressão. E nessa peleja toda, nessas dores, esses toques que eu fui levando, minha pressão chegou a 16. 16 por alguma coisa. Aí a médica até perguntou, você é hipertensa, você tem problema? Aí ela olhou meus prontuários lá, do pré-natal, e viu que estava tudo normal. Minha gravidez foi totalmente saudável e minha pressão sempre foi boa. Aí tá, quando foi no final do dia, né, depois dessa luta, todo dia minha pressão tava 16, me mandaram para outra ala lá do hospital, para aplicar medicamento e ficar me monitorando. Gente, a dor só tava aumentando, só aumentando. E eu sofrendo, aí pronto, me mandaram lá pra cima. Colocaram sonda em mim, deixaram lá o negócio me monitorando a minha pressão, ou foi os batimentos, eu não me lembro muito bem. Eu sei que foi luta. Sei que quando a médica veio me examinar, já no final da sexta-feira, já de tardezinha pra de noite, ela fez o toque novamente e eu já tava morrendo lá de dor. Ela disse, ela tá com 5 centímetros, eu vou encaminhar ela pra João Pessoa. Então pronto, de Guarabira, fomos pra João Pessoa. Demorou muito chegar lá. A SAMU, no caso que a gente foi na SAMU de Guarabira, porque tem todos os trâmites, todos os papéis lá. Eu sei que eles assinaram lá tudo e ela fez o meu encaminhamento para João Pessoa. Aí pronto, fomos lá, entramos na SAMU. As pessoas que foram com a gente, enfermeiro, eram um amor de pessoa, muito atencioso. Marquinhos começou a enjoar dentro da SAMU, ele preparou rapidamente uma medicação e deu a ele. Assim, gente, eu tava com tanta dor que tinha um ferro no final da maca da SAMU. Eu ficava batendo o pé nesse ferro, empurrando o pé para ver se eu sentia dor no pé e distrair um pouco da dor da contração. Mas vocês imaginam aí, uma viagem de quase 2 horas, a pessoa com contração, deitada reta, numa maca, dentro da SAMU, passando nos quebra-mola e tendo contração. Foi horrível, horrível. Eu sei que a gente chegou lá em João Pessoa, já era noite, né? Aí fomos para o Hospital da Mulher, doutora Creuza Pires, que é o hospital novo que inaugurou e que estão mandando todas as grávidas de risco pra lá. Aí me encaminharam pra lá, né? De Guarabira fui pra lá. Cheguei lá, fui pra triagem. A médica fez o toque em mim. Quando ela fez o toque em mim lá em João Pessoa, a minha bolsa simplesmente explodiu na cara das pessoas lá. Assim, fez... explodiu. E, detalhe, o líquido da bolsa estava de cor marrom. Eu vi na hora que estourou. Ou seja, tinha mecônio na água, né? Aí a médica se assustou e disse que ela já tá com 9 centímetros de Guarabira para João Pessoa. Eu dilatei 4 centímetros, já tava com 9. Aí correram, me levaram lá pra cima. Eu não lembro de quando tiraram o vestido que eu tava, que até um vestido assim de listinha. Tiraram o vestido que eu tava, colocaram a roupa de lá do hospital e levaram a gente lá pra cima, pra sala de parto. Chegando nessa sala de parto, simplesmente abandonaram a gente. Deixaram eu e meu marido lá sozinhos. Eu na cama morrendo de dor. Se der, eu vou deixar o vídeo aí pra vocês, que ele gravou. E assim, eu ficava
pedindo pro meu marido, vai chamar alguém, vai chamar alguém. Vê se tem alguém aí, pelo amor de Deus. Eu ficava pedindo, porque, gente, era um esquisito. Nos corredores não tinha ninguém. Ele foi olhar na recepção, não tinha ninguém, sumiu todo mundo. Todo mundo sumiu, assim, de madrugada. Isso já era de madrugada. E eu fiquei lá sentindo dor, sentindo dor. Gente, o que eu tinha pra sair naquele dia, saiu. Se é que vocês me entendem, tá? Eu fiz, número 2, fiz tudo que vocês possam imaginar, de tanta força que o corpo tava fazendo, de tanta dor que eu tava sentindo. Eu sei que depois de muito tempo, eu sofrendo lá nesse quarto. E o quarto bem chique, viu, gente? Até banheira com hidromassagem tinha, mas pra mim não serviu de nada. Porque eu não aguentava sair nem de cima da cama. Eu tava tão cansada que eu não aguentava nem sair de cima da cama. Tinha bola, tinha aquele banquinho lá, era muito chique. Mas pra mim não serviu de nada essa chiqueza toda desse hospital. Aí tá, depois de muito sofrimento lá em cima dessa cama e Marquinhos lá atrás das pessoas. Aí tá, depois de muito sofrimento, Marquinhos chamando lá, tentando achar algum enfermeiro. Chegou a equipe toda, né? Chegou várias enfermeiras lá, acho que tinha umas 3 ou 4, se não me engano. E o médico. O bendito médico, que eu mesmo não quis nem saber o nome desse médico, porque eu fiquei com trauma desse médico. Gente, chegou lá, aí se prepararam tudo, trouxeram as coisas, o beicinho do bebê, pensando, né, que eu ia conseguir ter o parto normal, porque eu já tava totalmente dilatada. Aí tá. O médico chegou com essas enfermeiras, falou assim, coloca o sorinho nela pra ajudar. Eu já tava totalmente lá dilatada, morrendo de dor, contorcendo em cima da cama. Me colocaram naquela posiçãozinha ginecológica, se é que vocês me entendem, vou deixar uma foto aí pra vocês. E o médico mandou botar o soro, pediu pra Marquinhos segurar uma perna minha lá em cima e a outra enfermeira puxar outra perna. E disse, quando vier a força, você faz mais força ainda. Aí ficava, faça força de cocô comigo. E botando as mãos dentro de mim, se é que vocês me entendem. Gente, ele queria me abrir a força, tá? Ele botava a mão e fazia assim, como se ele quisesse enlarguecer ali, alguma coisa pra criança passar a força. E o menino ainda tava lá em cima. Tanto que, de tanto ele fazer isso, gente, saía bastante líquido vermelho, né, que eu não posso falar aqui o nome, pediu pra Marquinhos vir olhar. Ele fez, olha pai, vem olhar, ele já tá com a cabeça aqui. Marquinhos disse que a cabeça do menino tava lá no fundo, não tava na frente, pronto pra sair. Eu sei que depois de muito sofrimento, ele ainda disse pra botar oxigênio em mim, que eu já tava lá morrendo cansada. Eu empurrava ele com os pés, o médico. E meu marido ainda falou assim, que ele ficou um bom tempo, viu, fazendo isso em mim. Aí Marquinhos falou, oi, cuidado, viu, doutor, com a violência obstétrica. Aí ele ficou todo sem jeito assim e recuou, né, ficou só olhando assim de trás. Aí pronto, eu sei que eu fiz força, fiz muita força, o corpo mesmo já tava fazendo. E nada do bebê nascer. Eu sei que quando foi a última vez que ele foi, né, tentar mexer comigo, que ele olhou, ele só falou assim, eita, o bebê deu uma virada aqui, vamos ter que ir pra cesárea. Eu vou deixar aqui o que foi que aconteceu, para eu não ter conseguido parto normal, que tem aqui na alta, no papel da alta, né? O laudo que eles dão lá. E fomos para cesárea, gente. Para eu trocar de uma maca para outra, para ir para cesárea, foi um sacrifício, porque quando eu pisava no chão, vinha aquela vontade de fazer dor. Depois colocaram o soro em mim e não tinha pausa, era uma dor direto, direto, direto. Quem já teve parto normal sabe como é, principalmente parto induzido, que eles colocam a ocitocina na veia. Eu sei que eu fiquei com a ocitocina de um lado, fiquei com o oxigênio lá, porque eu já tava morrendo, cansada. Aí pronto, depois que ele deu essa virada de cabeça, né, que ele falou que o bebezinho deu, fomos pra cesárea. Veio o maqueiro, aí pra eu subir na maca, eu dizia, peraí, que já tá vindo uma dor. Aí eu consegui subir na maca, me levaram pra sala de cirurgia rapidamente, né, se organizaram lá, e o mesmo médico que estava tentando fazer o meu parto normal foi o cirurgião. Ou seja, ele podia muito bem ter me cirurgiado desde o começo, que eu pedi a ele para ser cirurgiada. E ele ainda tentou insistir no parto normal e fez tudo isso comigo. Mas, enfim, fui para a cesárea. Quando foi a hora de dar anestesia, quem disse que parava de dar a contração? Para o médico poder dar, o anestesista poder aplicar anestesia em mim. Aí ele falava, ele disse, quando você conseguir ficar parada, você me avisa que eu dou anestesia rápido. Aí eu falava, peraí, ficava assim, pronto. Aí consegui relaxar, a enfermeira me abraçou aqui e ele aplicou anestesia nas minhas costas. Gente, quando ele aplicou anestesia nas minhas costas, parece que eu voltei a viver.
Gente, que sensação boa. Eu tava sentindo tanta dor, já tava tão cansada, que eu tava a ponto de desmaiar. Desmaiar ali de cansaço. Aí pronto, sei que já foi formigando ali minhas pernas, já foi ficando dormente, eu fui deitando assim. Aí foi uma beleza a anestesia. Aí começaram a fazer a cirurgia, Marquinhos foi trocar de roupa, chegou lá já com a roupa do hospital e ficou do meu lado olhando a cirurgia. Quando o médico tirou o bebê, quem disse que o meu filho chorou? Não chorou, nasceu todo roxo e o médico ainda solta uma. Tiramos na hora certa, viu? Por quê? Por culpa dele mesmo que demorou. Porque minha bolsa já tinha estourado, já tinha mecônio na minha bolsa. O menino estava lá em cima, não estava embaixo, pronto para sair, e ele não quis me operar na hora que eu pedi, né? Ou seja, um pouco mais de tempo, talvez ou eu ou meu filho não tivesse aqui para contar a história, né? Mas enfim, fizeram massagem nas costas dele lá, sei que ele chorou. E quando ele chorou, Marquinhos também começou a chorar. Ficou olhando assim pra mim, porque eu ficava olhando pra cara dele aqui do meu lado. Quando o bebê nasceu, eu não escutei nada. Eu ficava olhando assim pra ele, e ele ficava com o olhar assim na frente, olhando pro bebê e perdido. Não sabia se olhava pra mim, né? Que ele pensando que o bebê tá chorando, pensando que o bebê não tava vivo. Aí sei que ele chorou, aí a gente começou a chorar também. E ela veio e encostou o bebê aqui em mim. Aí pronto, só foi o único contato que eu tive com meu filho. Eles não deixaram ele comigo. Eu não tive aquela hora de ouro que eles colocam aqui. Ele só encostou aqui em mim a bochechinha dele. Aí já deram para meu marido e já foram me levando assim na maca, né? Meu marido atrás e a enfermeira com ele no braço. Aí eu ainda tirei uma foto e mandei no grupo da minha cunhada, das minhas duas cunhadas, falando assim, brincando, gente, tô viva, viu? Falei até assim, porque elas estavam esperando a notícia. Aqui tava todo mundo doido, porque tinha faltado a internet, e eles não sabiam de nada de mim. Aí tá, ele nasceu, eu mandei essa foto para as meninas. Depois disso, foram me levando para outro lugar, e ficou meu marido e meu filho nessa sala lá, que tinha várias camas, que era onde as mães ficavam esperando para ir para a enfermaria. Mas eu não fiquei lá. Me levaram para outra sala. Quando eu cheguei na sala que eu ia ficar mesmo, aí eu perguntei acho que foi a enfermeira que estava lá, o que é que eu estava fazendo ali, né? Ela disse, olha, você está na UTI. Você veio para a UTI porque a sua pressão ficou um pouquinho alterada e você vai sulfatar aqui. Você vai passar um tempinho sulfatando aqui. E eu sem entender por que eu estava ali. Porque eu não tava sentindo nada, eu tava bem, né? E não tava com nenhum sintoma de nada. Mas, gente, nossa, eles não deixaram eu pegar meu filho, não deixaram fazer nada. Já me levaram e deixaram ele com o Marquinhos lá. E Marquinhos ficou lá do lado de fora doido, lá também perguntando por que eles não falam nada. Eles levam você e não diz nenhuma informação nem nada. Meu celular já tava descarregando, meu celular ficou com o Marquinhos. Aí, todo mundo aqui esperando notícia, e ele lá sem saber de nada. Esse aqui, ele mandou a foto, né, do bebezinho para as meninas aqui, para minha família dele, e falou, dizendo que eu tinha ido pra UTI. Mas eles só falam isso, não falam mais nada. Aí eu fiquei lá, no sábado todinho, na UTI, e no domingo até 11h30. Gente, eu só fui ver o meu filho de 4h30 da tarde. Lá na UTI onde eu fiquei, tinha um relógio bem do lado da minha cama. Eu vi a hora passando. Eu fui ver ele de 4h30 da tarde. Porque eu perguntei muito. Eu disse, cadê meu filho? Eu não vou poder ver meu filho, não. E eles falavam, não, vai vir, já vai vir, já. Ficava falando isso o dia todinho. Aí, gente, eu sei que eu cheguei lá nessa UTI. Colocaram aqueles negocinhos, né, que monitora o coração. Colocaram o medidor de pressão, que ficava medindo sozinho, e eu fiquei cheia de acesso, cheia de soro, de não sei o que lá, eu nem sei o que era tanto remédio, tanta coisa. Mas assim, o atendimento na UTI foi muito bom, graças a Deus que lá tinham profissionais muito bons, mas nessa questão que eles não dão informação a ninguém, eles fazem as coisas lá e deixam você, sabe, a Deus dará, eles não dão muita informação. E aqui pra gente, pra uma pessoa ir pra UTI, a gente pensa logo o quê? Tá morrendo a pessoa, pra estar numa UTI, né? Unidade de terapia intensiva.
Aí pronto, quando ele falou aqui que eu tava na UTI, todo mundo ficou preocupado, porque pensava que eu tava indo de arrasto, né? E eu lá sem entender nada, eu tava bem, eu tava consciente, eu não tava com nada. Aí tá, teve alguns detalhes, né, que aconteceu lá nessa UTI, algumas coisas que não vêm ao caso aqui, de outros pacientes que estavam lá perto de mim, né? Mas foi isso, eu sei que eu passei o sábado todo lá, quando foi às 4h30, aí veio meu filho, foi a primeira vez que eu peguei ele mesmo, né, eu fiquei com ele, olhando ele todo, e minha mãe tava com ele também, porque assim, Marquinhos foi comigo e ele tava muito cansado porque não tinha dormido, né? Aí ele ficou com o bebê até acho que umas 9 horas. Minha mãe já tava indo pra lá porque ela viu que ele disse que eu tava lá na UTI, ela sem saber de nada. Ela disse que chegou lá e viu todas as mães com os bebês e eu não tava lá. Ai. Aí tá. Pera. Ela ficou com ele lá e Marquinhos veio pra casa descansar, né? Mas ele disse a ela, ele falou assim, a senhora pergunte de Samira por quê? Porque eles não me dizem nada, eu tô achando que eles estão mentindo pra mim. Ele falou, porque ele pensava que eu tava muito mal e eles não falavam pra ele. Só que eu não tava, né, gente? Assim, na minha cabeça eu não tava. Aí tá, ela tava com ele lá, ela ficou, minha mãe que ficou com ele. Até na hora que veio pra eu ver ele, eu perguntei, eu disse, Marquinhos foi pra casa e tal, a gente ficou conversando e tal. Aí eu falei com ela, né, dizendo assim, ela perguntando lá, falando que todo mundo tava doido, porque não sabia por que eu tava lá. Até, gente, que depois a gente descobriu por que eu fui pra lá, porque pra eles lá, eu acho que é um protocolo. Como minha pressão chegou a 16, já é considerado pré-eclâmpsia. Aí eu fui pra lá por conta disso, eu fiquei tomando remédio. Até o dia da minha alta, eu fiquei tomando remédio pra pressão, e eles ainda passaram pra mim continuar tomando 10 dias em casa. Remédio de pressão e uso injeção para não dar trombose e hemorragia. Mas aí eu vi ele, peguei ele e foi a maior felicidade. Só que aí, né, ele precisou voltar para enfermaria porque eu não estava de alta da UTI ainda. No sábado de tardezinha, no mesmo dia que ele nasceu na madrugada do sábado, dia 22 de novembro. Aí eu fiquei com ele um bom tempo lá, conversei com a minha mãe, falei lá as coisas. E nisso meu celular desligado, porque ele tinha descarregado e a senha é a minha digital. Aí minha mãe não conseguia desbloquear ele. Aí tá, quando foi no domingo, né? Ela foi no sábado me ver com ele, com o bebezinho. Aí voltaram pra enfermaria, eu fiquei lá e dormi lá ainda na UTI no sábado. Quando foi no domingo, às 11h30 da manhã, eu fui pra enfermaria onde tava minha mãe e o bebê, que é onde as mães ficam com os bebês, né? Que era pra eu ter ido desde o começo, mas eu fiquei lá. Aí, gente, eu fiquei segunda, terça e quarta. Na quarta-feira, se eu não me engano, foi o dia da alta dele, porque eu já tinha tido alta, só que ele deu icterícia, né? Quando nasce amarelinho. Aí ficou na luz e na quarta-feira ele teve alta e veio pra casa. Graças a Deus, hoje faz um mês desse dia aí muito turbulento, mas graças a Deus foi ele que trouxe essa bênção na vida da gente. E é isso, gente. Meu relato de parto não foi assim, não foi um parto bonito, de estar tirando foto, de estar gravando, porque foi um parto bem complicado, gente. Eu sofri bastante tentando ter o parto normal, porque eu acho que não tinha, né? Não tinha como ele passar, ele estava muito alto ainda. E a bolsa já tinha estourado fazia um bom tempo e já estava com mecônio, né? Mas assim, foi isso, gente. Graças a Deus agora a gente tá bem. Eu tô me recuperando super bem, graças a Deus. Minha cirurgia deu tudo certo. Eu já tirei os pontos, já tá bem cicatrizada, né? Eu já tá com 30 dias. E ele já tá fazendo um mês, já tá bem durinho. E tá ali com o pai enquanto eu tô gravando esse vídeo pra vocês. E graças a Deus deu tudo certo. No final, estamos os dois vivos em casa. Mas assim, eu tô bem assim, porque foi um dia muito, eu não sei se eu posso dizer traumático, não sei. Mas
Só deles não ter deixado ele comigo, eu senti ele, porque eu queria, né? Senti ele em mim. Nossa, é a maior mágoa que eu tenho de lá isso. Não foi nem o que fizeram comigo. Só deles não ter deixado ele comigo. Separaram ele de mim. Levaram ele só no final do dia. Isso, nossa, isso me destruiu lá. Eu ficava olhando pro relógio, lá na UTI, esperando da hora pra ver ele. Ai, era muito ruim. Eu queria ver ele, queria ver como ele tá e não podia, porque eu tava lá. E ainda não podia nem celular, né? Porque o UTI não pode celular, não pode ter contato com ninguém. Mas graças a Deus passou, gente, que horrível ficar naquele lugar. E eu só passei 1 dia e meio, né? Quem passa mais, como não deve ser, é horrível, é horrível. Você não tem contato com ninguém, você fica assim, olhando pra cima, é horrível. Mas é isso, eu não queria gravar um relato de parto triste, mas é assim, não é triste, né? Mas aconteceu essas coisas, eu não podia esconder de ninguém. Mas foi isso. Eu ainda tô no resguardo, gente, calma, eu tô no puerpério, por isso que eu tô assim, calma. Deixa eu respirar. Mas é isso, gente, graças a Deus a gente tá tudo bem em casa e o maior presente a gente já recebeu, né? Eu vim pra casa com meu filho no braço e é o que importa. E ele é muito saudável, é uma bênção na minha vida. Então foi esse, gente, o meu relato de parto. Eu não podia maquiar nada, gente, eu tinha que dizer pra vocês a realidade, o que aconteceu comigo. E foi isso, gente, tem muitas outras coisas, assim, mas não vem ao caso, porque eu não quero deixar esse vídeo mais triste, né, mais pesado. Eu voltei pra casa, graças a Deus, ainda fiquei fazendo os tratamentos, né, que eles mandaram, as injeções, ainda fiquei tomando injeções aqui atrás do braço, minha cunhada quem aplicava, os braços ficava roxo, né, porque é bem forte, né, a medicação, acho que é Clexane, o nome das injeções, vou deixar pra vocês aí também, mas eu não entendi realmente o diagnóstico, né, porque eu achava que uma pressão 16 não era considerada pré-eclâmpsia, mas eu acho, né, que deve ter sido o protocolo do hospital para se a pressão tiver mais de 12, não sei, já considerar pré-eclâmpsia. Eu fui considerada pré-eclâmpsia gravídica, né? Aí tá lá no papel da alta. Mas é isso, graças a Deus passou, já estamos bem, já estamos em casa. E é isso. E aguardem aí os próximos vídeos do bebê, né? Agora a família da gente tá completa. E ele já tá fazendo 1 mêsinho hoje. E eu quero gravar pra vocês o bolinho mais tarde que a gente vai fazer pra ele. E é isso. Apesar de tudo, gente, esse foi meu relato de parto. Trouxe a minha maior bênção, né? Que é meu filho. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá? Tchau!